Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um resumo da ópera. E hoje, para debater as principais notícias do dia, eu convido o professor, sociólogo e principalmente amigo, Valmor Bolan. Para fazer o quê? Para saudá-lo? Não, é a maior para honra. participar. Mas a saudação é uma questão apenas de protocolo, de educação. De educação, exatamente. Então é uma grande alegria. Porque o telespectador está acompanhando e nós estamos adentrando no seu recinto, na sua sala de estar. Exatamente. Portanto, precisa desse protocolo, esse cerimonial, porque é de bom alvitre. Tá bom. Então, meu querido telespectador e telespectadora, boa noite. Amando do Fernando, né? Nós temos que nos comportar e dizer boa noite direitinho. Não é exatamente isso, mas aceito aqui a deferência. Eu queria saudar também Fernando Chioca, diretor do Instituto Ludwig von Mises Brasil, que é um instituto, ele vai explicar aqui o que propõe o Instituto Ludwig, mas vai falar também sobre a questão que diz respeito ao seu imposto. Como é que ele enxerga o imposto e tem um movimento que ele faz, lógico que com outros empresários. Quem conhece a Associação Comercial de São Paulo conhece o Feirão do Imposto, em que eles mostram o produto. Por exemplo, está aqui essa caneta, digamos que ela vai custar R$1. Aí mostra lá, ó, só de imposto essa caneta tem 45 centavos, porque o preço da caneta mesmo é 55 centavos e tem lá explicado. Agora, você já imaginou comprar a caneta que custava R$1 por 55 centavos, que é o preço que ela custa mesmo, ou seja, descontado o imposto? Ele vai nos falar a respeito do tema Xará. Fernando Chioca, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Fernando, e a gente vai não só mostrar o preço do produto, como a gente vai vender também, vamos vender gasolina sem o preço do imposto nessa sexta-feira. Ah, então, e boa noite que eu quero ouvir. Não, vamos até anotar o endereço aí É. do posto de gasolina para encher o tanque dos carros da família toda. Deixa eu saudar Paulo Roberto. Paulo Roberto Machado, ele é uma figura inusitada. Vou explicar para o telespectador que nos acompanha. Eu não sei, professor Bolan, se o nosso querido telespectador do Jardim Bonfilioli, que sempre nos acompanha e tudo mais e tal, pode se espelhar um pouco no Paulo Roberto. Eu vou explicar para você por quê. O Jaime, eu sempre falo para o Jaime, que ele sempre participa do nosso programa, do programa da Rádio Trianon, lá do Fausto Camunha, e outros programas ao vivo, ele sempre liga, participa, ele é uma pessoa que exerce a sua cidadania ativamente. Eu sempre falei, puxa, participa do programa tal. Só encontrei ele uma vez no programa do hoje falecido Samir Achoa, que era um grande ícone da comunicação, da vida pública e tudo mais. Falando francamente com Samir Achoa, Raul Jafé, Marcos Belisário e Davi Neto da Rádio Trianon AM, 740 kHz. Era um programa maravilhoso e tudo mais e tal, que depois o Raul Jafé deu sequência aqui na TV aberta durante alguns anos. Ele transformou esse programa, como é que chama o programa? Quebrando a Banca. Quebrando a Banca, porque o Paulo Roberto assim, realmente acompanha e assiste. E aí eu falava ao Paulo Roberto, você representa para nós o telespectador, porque ele sempre, além da minha mãe, né, que sempre assiste lá em casa e tal, é verdade, ela comenta depois, pô, fulano foi bem, manda abraço pro Bolan e tal. Gostei da Paula Esturion. A dona Silvia, né? É Silvia? Isso, então. E a dona Silvia, que é a mãe do Fabinho, que eu descobri que assiste todo dia também. O Fabinho, nosso assessor de imprensa, e a mãe dele também assiste. Então são três. Já são dois. O Paulo Roberto são três aí. E a gente vai organizando assim. Eu falei, Paulo Roberto, quando é que você vai participar do programa? Não, eu vou, mas eu quero levar alguém, e eu não vou poder participar hoje. E assim ele vivia me enrolando, né? E ele sempre participou da direção do Clube Paulistano, participava de todas as eleições e tudo mais, também exercendo cidadania ativamente. Hoje você está aqui. É sempre um prazer participar do seu programa, e inicialmente eu gostaria de colocar que o contribuinte brasileiro é aquele que trabalha para o governo sem ter prestado concurso público. Ou, como dizia o saudoso Milor Fernandes, eles me arrancam tudo à força e depois me chamam de contribuinte. Muito bom, muito bom. 38770078. Obrigado.
Olha, Estudião, o que seria de mim O que não está fosse acontecendo? você? O que está acontecendo? Príncipe. Oh, minha Vulgo caríssima. sapinho. Olha. Ela tá fazendo alusão à questão do príncipe, porque ela falava, Fernando, você não é mais príncipe. Eu falei, por quê? Seria eu um sapo? E aí tem uma publicação do jornalista Paulo Marcum, chamada O Príncipe e o Sapo. O príncipe é o Fernando Henrique e sapo é o Lula. Olha, eu prefiro que você me chame de sapo porque dá mais sorte. Depois de exercer o poder, é sair por cima. Fernando Henrique. É um dos que nos acompanha de vez em quando, eu fiquei sabendo. Presidente, com todo respeito, fiz sociologia na USP, fui seu ex-aluno, da sua esposa e tudo mais, mas o prestígio do Lula não é fácil não. Inclusive, vamos ver o reflexo do apoio popular do Lula no Haddad. Nós vamos discutir eleições aqui de São Paulo também. Ok? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos Muito obrigado. ao resumo da ópera. Ó, vamos ver aqui. Você pode ler uma notícia para nós aqui? Pode. É o que eu não separei ainda. Não, pode ler você. Posso? Lógico. Ah, obrigado. Lógico, Você eu fico deixa, te né? observando, te admirando. Ah, Pode mas é uma ler. alegria. Mas eu prefiro que você cumpra o seu papel histórico, até porque servirá para justificar o seu salário. Cachoeira terá de depor hoje na CPI, decide Supremo. O contraventor Carlinhos Cachoeira, que está preso em Brasília, terá que depor hoje na CPI criada para investigar suas relações com políticos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido dos advogados de Cachoeira para que o depoimento fosse adiado pela segunda vez. Ok. E o professor, você assistiu esse depoimento do Cachoeira? Como é que foi? Foi parecido com aquele lá do marqueteiro do Maluf? O homem do coração. Como é que chama o marqueteiro? Duda Mendonça. Duda Mendonça. O que o Duda Mendonça ele chegava na CPI, o que o senhor disse? Ele falou, não vou responder. Eu tenho o direito de responder. Não vou responder. Sabe o que eu... Aí ele, Ou não? não vou responder. Vou perguntar para o senhor. Cadê o dinheiro? Não vou responder. O senhor tem conta? Não vou E que responder. banco que é? Não vou E responder. que país... Não aí- vou responder. Não, peraí. Mas sabe o que parece isso aí? É. O sujeito, ele está avocando para si as prerrogativas da segunda emenda constitucional norte-americana. É verdade, mas é Mas mesmo. eu quero chamar aqui a segunda emenda, que é aquela pela qual o sujeito não pode atribuir culpa a si mesmo. É Né? verdade. É isso. É isso mesmo. Como é que... Me fala sobre a questão do Cachoeira. É, não, O processo como um todo. Até porque tem uma notícia análoga a essa. Posso explorar um pouquinho mais você? Claro. Então, por favor. No bom sentido, né? Aqui, ó. Eu pediria que você lesse essa notícia que diz respeito ao presidente da CPI, CPI do Cachoeira. Por favor. Enquanto eu vou lendo isso aqui, também que tem uma notícia que eu quero puxar. Presidente da CPI emprega funcionária fantasma. O presidente da CPI do Cachoeira, senador Vital, emprega em seu gabinete a funcionária fantasma Maria Eduarda Lucena dos Santos. Relatam Andresa Matais e Felipe Coutinho. Ela diz, coautora do hit Ai, Se Eu Te Pego. É. Ah, isso é interessante. Cantado por Michel Teló. O jornalista Delson Barbosa disse que a filha foi contratada para receber por trabalhos que ele faz. O senador negou fazer pagamentos ao jornalista por meio da filha. Interessante. Agora, com essa notícia complementar, eu queria que o senhor fizesse comentários apanhado geral, demonstre geral. Aí fala um pouco do como é que chama? Cavendish, a Delta. Se tem todo um processo que o senhor deve ter acompanhado na mídia. Porque o jornal aqui é opinativo, né? Queria É ver sua verdade. opinião. É verdade. Então, hoje era soturna a situação. Era um troço humilhante para aqueles deputados e senadores. O Cachoeira tomando água com uma classe olímpica. A cada pergunta ele respondia, me valho do direito constitucional de não responder. Só que ele era mais criativo que o homem do coração do Maluf. Que o coração do Maluf só não vou responder, não vou responder, não vou responder.
Ele não, ele variava, não é? De vez em quando ele... Essa não sei responder. Essa eu não sei responder. E ele variava. Ele dizia, os meus advogados me orientaram para não responder. Não é? Eu vou responder só depois em juízo. E assim sucessivamente. Mas era tétrico. Mas o mais tétrico é o conjunto dos membros dessa CPI. Lá dentro tem cada ladravaço. Como é que é? Ladravaço. Lá tem cada corrupto. Ladrão e devasso. Ladrão e devasso. Lá tem de tudo. Gente que até há pouco estava caçado por corrupção e por uma questão de formalidade em relação à ficha limpa, acabou se safando e voltou a assumir a posição de senador. Está lá na comissão. Lá tem gente que já foi preso, tem gente acusada de tudo quanto é tipo. Tem gente que foi acusado já formalmente de ter relação com o próprio Cachoeira. Quer dizer, isso cria uma descrença total na população, até mesmo porque as outras CPIs não deram o resultado esperado. A CPI do Mensalão ainda foi a que teve um pouco mais de efetividade. Por quê? Porque, embora tenham se passado anos e anos, parece que vão ser julgados os mensaleiros. Certamente, eles se escaparão de alguns crimes, porque não dará o tempo suficiente para julgá-los. Mas vai prescrever. Vai prescrever. Alguns vão prescrever. Né? Já é certo, porque o Lewandowski diz que tem muita coisa para fazer. O Lewandowski é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, não é só aquilo, não vai dar tempo para entregar o relatório antes do fim do mês que vem. Dizem que ele está Lewandowski com a barriga, esse processo. É Lewandowski com a barriga, é verdade. Lewandowski com a barriga. Então, levando uísque. Então, voltando aqui à história do Cachoeira, se sabe que este episódio, ele não é único na República. Você imagine que se a gente pegasse todas as construtoras, das maiores às menores, e se fizesse uma investigação para valer, o que aconteceria? Daí sairiam gatos, ratos e sapatos. Mas eles nunca são investigados. Tanto que o Cavendish já está sendo protegido. Por quê? Porque uma das maiores fontes de corrupção de políticos no país, em todos os níveis, desde vereador até a presidência da República, é empreiteira. São empreiteiras. São as empreiteiras. Agora, concluindo, professor, aliás, eu quero avançar. Aliás, sobre empreiteira, tem uma piada que diz que havia lá no outro lado uma grande confusão. Só de vez em quando... Pera. Observação, deixa eu fazer uma observação. O que devia ir para o céu... Contando a peça, não fala assim. É. Veja só, nós vamos contar uma história, porque aí depois a gente se delicia. Claro, mas é rápida a história. Não é bem uma piada, é uma história. É rápida a história. Então pode. Como é que é a história? Do outro lado, havia uma grande confusão. Gente que devia ir para o céu acabava indo para o inferno, gente que devia ir para o inferno acabava indo para o céu. São Pedro não estava organizando direito. Não estava dando certo, então se encontraram os dois maiorais, o diabo e Deus. Conversaram, disseram, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma ponte. Né? Aí o diabo constrói até a metade e Deus a outra metade. Não é? De forma que, quando aparecer gente em lugar errado, nós mandamos de volta. Devolve. Fechado 30 dias de prazo. Terminaram os 30 dias, o demônio foi lá, tinha construído a parte dele, chegou na parte de Deus, não tinha nada. Ele disse, mas para aí, o senhor é perfeito, como é que o senhor não cumpriu a palavra? Ele disse, isso é impossível, porque os empreiteiros estão todos lá do teu lado. Agora que eu entendi.
Essa Ô, é a Roberto, história dos empreiteiros. Como é que você vê essa questão da CPI como é que chama, rapaz? Do Cachoeira, do Demóstenes e tal. Eu queria também lhe perguntar o seguinte. Na sua opinião, você vê o presidente da CPI acusado de ter uma funcionária fantasma. O presidente da CPI da moralidade. Como o Demóstenes era o arauto da moralidade. Eu lhe pergunto, é tudo farinha do mesmo saco, ninguém se salva? Sua opinião a respeito do tema e o telespectador também opina. 38770078. Já eu leio a participação do telespectador, o Paulo Guarnieri e o Márcio Morumbi, já vão ter as suas manifestações aqui no público. Como foi dito pela imprensa, me parece que o Márcio Tomás Bastos vai receber 15 milhões pela defesa do Cachoeira. Vamos fazer uma hipótese aqui. Se esses 15 milhões equivalem a 15% de honorários, então nós estamos falando de um desvio em torno de 100 milhões. Esses 100 milhões transitaram pelas finanças públicas, debaixo dos olhos do governo não aconteceu nada. Né? E quem faz a auditoria das finanças públicas são os tribunais de contas. Tem Tribunal de Contas Federal e tem Tribunal de Contas Estadual. O que me conduz ao seguinte raciocínio. Nos outros países tem Tribunal de Contas. No Brasil, o tribunal faz de conta. Essa é a primeira observação que eu faço. A segunda observação que eu faço a respeito da CPI. é que as pessoas que têm ficha suja, ao participarem da CPI, têm esperança de lavar a ficha suja na cachoeira. É a única explicação que eu vejo. Agora, a última observação, Fernando, é o seguinte. Você está de brincadeira, o programa é sério. Ele contratou Como um Márcio vocês estão Tomás. criativos hoje, né? Ele contratou um Márcio Tomás Bastos, Olha lá, já né? vem, já E vem, agora lá vem. falam os advogados. Eu pergunto o seguinte, o Márcio Tomás Bastos teria dupla personalidade? São os advogados. Não, tem uma Tá no banca. plural, tá no plural. Tem uma banca. Hã? Ele tem É uma Ah, banca. tem uma banca. Hoje Não é ele banco, estava não, né? ele lá, ao lado do Cachoeira, e ao lado dele tinha uma advogada que toda hora... Então esses Fala são que os você não advogados. sabe, Foi fala- bom esclarecer. Fala que o senhor não sabe, é isso. Isso Soprava mesmo. isso. Fala que o senhor não sabe. Agora, Não quando- Fala, não vou responder. Não deixa eu responder nenhuma. A senhora também está fazendo a gente perder nosso tempo. É isso Porque mesmo. nós estamos ainda querendo acompanhar as perguntas. É alguma resposta? Pelo menos uma. Só não deixa o cliente responder, né, Paulo Roberto? Então, quando o Cachoeira recorre ao silêncio, os deputados e senadores ficam ouvindo só o barulho da cachoeira. Parece que estão em Foz do Iguaçu lá. Ô, Fernando, Xará. Mas de fato é uma sessão de humorismo aquilo lá. O comentário dessa forma... gente tenta levar a sério, né, bem- Bolan? Não dá para levar a sério. Eu Representa bem a psique nossa e do povo brasileiro. É claro. Só rindo. Psique. A psique. Ô, professor, calma, deixa eu ouvir a opinião do Fernando Choca a respeito do tema, mas antes eu registro a opinião de Paulo Guarnieri, que manda um abraço para Fernando Mauro, um abraço a você também, Paulo. Diz o seguinte, essa CPI de Brasília não vai dar em nada, vai ficar por isso mesmo. Se fosse um país sério, pegariam os bens desses corruptos federais e estaduais e gastariam com a população, inclusive pagando os precatórios dos funcionários que o prefeito Gilberto Kassab está querendo dar calote. Ele está reclamando que o prefeito não quer pagar precatório. O Márcio do Morumbi faz uma pergunta. Desde quando alguma CPI nesse país deu em alguma coisa? Essa CPI do Cachoeira não passa de um circo. Eu acho que deveriam distribuir lá no Congresso algodão doce, né? Pipoca, porque já virou um circo e tem 190 milhões de palhaços. Uns Exatamente. 200 já, viu, Márcio? Essa CPI do Cachoeira é uma tremenda cascata. Os caras estão brincando. Peraí. O Jaime do Bonfilholi. Grande Fernandinho Mauro, você merece a fidelidade da minha audiência. Obrigado. A recíproca é verdadeira. E eu peço para que você organize com a produção para vir um dia participar, tal qual faz aqui o Paulo Roberto. Com o maior prazer. Dói. Como? Dói vir aqui participar do programa? Dói? Ah, é o maior prazer. É o maior prazer. Agora, Não machuca, ô, Jaime. Eu estou dizendo, Sente prazer. né, não vai machucar em nada. inclusive Você o vai vir Fernando Mauro aqui. falou uma vez que quando você, Jaime, veio ao programa, você veio de bermuda, lembra? Você, É, eu isso tenho aí. meu HD é bom. Bermuda, e ele estava na rádio Trianon. Ah, com- sim, só que não aparecia. Porque era rádio. Rádio você não precisa fazer barba, pentear cabelo e pode vir de Claro, bermuda. claro. Que é muito mais agradável, né? Você sabe que tem apresentador, é verdade essa história. Apresentador de televisão, o cara tá assim, né? Camisa. O Jornal terno e tal. Nacional era assim.
e o cara No Rio de Janeiro, usa de chinelo, bermuda. bermuda, sabia, por baixo? Cid Verdade isso aí. Moreira. Pô, você fala assim, vocês acham que eu tô como? É. Uma calça social? Deveria estar. Tô de calça jeans. Você acha que eu tô de sapato social? Tô de tênis. Só Não, pra registrar- não, eu não tô acreditando. Não, é verdade. Gente. É assim, ó. É A verdade. menina tá pra fora. Pode mostrar, né? Só aqui, ó. A calça do apresentador é brincadeira. A calça do apresentador é calça jeans. Tá mostrando aí, né? Seu público não acredita. Estão muito fanfarrão, não é Mas é possível. verdade, aqui, ó. Calça jeans. Isso é absurdo. Pode mostrar o Tênis tênis, bacana. é, Mas, o professor Bolan quer que a gente mostre o tênis. Aqui, ó. é branco. Tá aqui, ó, Inés. Comprou no Paraguai. Paraguai mesmo, é verdade. Aqui, ó. Vocês estão brincando. Porque lá é sem imposto. Então, sabe o que Pagou acontece? metade. Mas você fica à vontade para fazer o programa. Então, você chega lá e fala, puxa, no Rio de Janeiro, os caras faziam de bermuda e chinelo. Vocês acham que eu não vou acreditar? Eu, nesse inverno todo, de calça jeans e de tênis, Hoje eu tô de bobeira. faria o programa Fernando Mauro Mas no tranquilamente. programa de rádio nós não teremos o prazer, o telespectador seria privado de ter a imagem dela no programa de rádio. Então seria... Obrigada, obrigada. Mas Na teremos a televisão voz, tem o a voz. privilégio de ver. Temos a imagem voz de Paulo Obrigada, Estrion. Obrigada. Fernando Chioca, sua opinião a respeito do tema e o professor Bolan, o Jaime deixa uma pergunta para você, que é a seguinte: qual seria o atual legado da sociologia brasileira? Ou é para se esquecer tudo aquilo que foi escrito e tudo aquilo que foi falado? Essas são as palavras do Fernando Henrique Cardoso. Você responde na sequência, Fernando Chioca, sobre a questão da CPI do Cachoeira. Eu acho que esse seu telespectador, o Márcio Morumbi, ele matou, foi diretamente no ponto. Quando que alguma CPI deu alguma coisa? O que que deu? Eu acho que o professor Bolan aqui, ele deu uma sinopse do que foi a CPI hoje. O Paulo aqui, ele fez as piadas criativas e o outro telespectador falou do grande circo que é essa CPI. Eu não estou acompanhando esses personagens, não quero saber quem mais eles são, não sei quem é Cachoeira, não sei quem depois, quem não depois. Eu acho que o que está precisando é uma mudança institucional. Vai acabar essa CPI? Daqui a um ano vai ter outra, daqui a outro ano vai ter outra, isso não vai acabar nunca. Enquanto o Estado ser desse tamanho, enquanto o Estado controlar tanta coisa, as empreiteiras, por que elas são do inferno, todas do inferno? Porque elas estão em conluio com o governo. Se o governo não faz tanta obra assim, se deixa a iniciativa privada fazer as obras, não tem esse problema. Então, enquanto não houver uma mudança institucional, essa CPI vai ser só mais uma. Agora eu queria falar, ao invés de falar de CPI, queria falar de IPI, porque parece que também tem boa notícia, não é só de má notícia que vive o país. Parece que o governo vai cortar o IPI de automóveis 1.0, 1.000 cilindradas, para estimular a economia. Aí eu queria ouvir a notícia com o Paulo Estrion e depois ouvir o comentário dos nossos colaboradores do programa de hoje e, em especial, do Fernando, que pode nos dar algumas boas notícias em relação à questão do imposto e como é que o empresariado tem tratado a questão. Paulo Estrion, a palavra é sua, 38770078, quem está em Guarulhos, assiste pela TV Guarulhos, canal 20 da NET 3, da NET Digital. Eu gostaria até, inclusive, de pedir o feedback do telespectador de Guarulhos para nos dizer como é que está chegando o nosso áudio e o nosso vídeo no município. 38770078, estamos aqui para atendê-lo. Paulo Estrion. Como em 2008, o governo corta a IPI de carros e amplia crédito. Diante do desempenho fraco da economia, o governo anunciou um pacote de 2,7 bilhões de reais para estimular o consumo, assim como fez na crise de 2008. O Planalto cortou impostos e ampliou o crédito. Segundo o ministro Guido Mantega, as medidas são resultados de compromisso inédito com a indústria e os bancos. O governo gerou o IPI dos carros, new, né? E o preço final deve cair cerca de 10%. Para os modelos com motor entre 1.0, né, e 2.0, a expectativa é que o preço caia 7%. Também foi fechado acordo com os bancos para que eles reduzam a entrada e os juros, além de alongar os prazos. E, em troca, serão liberados recursos que hoje as instituições têm que manter depositados no Banco Central. O compulsório, né, professor Bolan? 43%, é o maior do mundo. O senhor quer começar? Vamos pedir para o senhor começar. Sua opinião a respeito do tema. IPI mais baixo para o carro 1.000 cilindradas, para o carro 2.0 vai ter uma queda também no imposto de cerca de 7%. Sua opinião, isso estimula a economia, como, quando e onde? O telespectador quer ouvir.
Esse pacote de bondades é uma grande ilusão. Ocorre o seguinte, a todo imposto que o governo arrecada, a contrapartida é um programa que ele tem vinculado ao imposto. Então, um imposto é para financiar a escola, outro estrada, outro hospital. Quando o Guido Mantega puxa esse coelho da cartola na temporada de mágicas, né, falando que vai reduzir o IPI, ele não conta para nós qual o programa do governo que ele vai cortar para compensar esse corte na despesa. Se não, esse corte no IPI aumenta a dívida e a dívida no futuro aumenta o imposto. Ou seja, o Brasil está bebendo mais para adiar a ressaca. Agora, se ele cortar a despesa no governo, aí é coerente. Uma segunda hipótese é que suponha que o governo vai arrecadar 100 milhões de IPI e a arrecadação pela queda de venda de carros, ele vai arrecadar 80 milhões. Então ele fala, eu renunciando ao imposto, eles vão vender 100, eu vou arrecadar os mesmos 100 milhões vendendo mais carro. Aí já é uma aposta, mas é uma aposta muito arriscada e costuma não dar resultado. Portanto, esse pacote de bondades eu não acredito. Quanto aos juros, eles praticam juros nos bancos oficiais, eles não divulgam a inadimplência do banco oficial. Né? Então precisa saber também se eles estão transformando Depositando compulsório? bons pagadores em inadimplência. Não, o compulsório é o banco que faz. O banco recolhe 40%, tem que recolher 43%. É compulsório. O próprio imposto também é imposto, né? Enfiado goela abaixo. Então, o banco arrecada 43% de todos os depósitos à vista. E depois me chamam de contribuinte. Minha água cultural força me chama de contribuinte. O banco arrecada 43% de imposto, depósito compulsório para o governo, que é uma maneira dele regulamentar. Regular os estoques de dinheiro no país. Estoque de dinheiro. Traduzindo é isso. Professor Valmor Bolan, sua opinião a respeito do tema, queda do IPI. Vou registrar a participação do Mário da Vila Maria, que diz que eu acho que o Fernando Mauro puxa muito o saco do Lula. Essa maldita cachoeira começou com o Lula. Tomás Bastos era ministro. Lula deveria ser chamado à CPI, porque ele fala que nunca ouve mensalão, que não iria falar nada. Quando é contra ele, nunca ouviu. Não ouviu, não falou e nem escutou nada. Os brasileiros estão de patuá cheio de pagar o papel higiênico que eles usam. Essa raça de bandidos. Eles não são farinha do mesmo saco, são saco da mesma farinha. Seu sapato branco é feio pra caramba. Ô Mário, aqui é tênis. É feio do mesmo jeito. Tudo bem, eu concordo. Professor Valmor Bolan, queda do IPI, sua opinião, melhora a economia? Não melhora? A presidente, inclusive, promete também diminuir impostos da energia industrial e da luz. Até porque ela já foi ministra desta pasta. O que é bom. Promete negociar com os governadores uma diminuição do ICMS sobre a energia, sobre a luz, né? Que também é bom. Certamente ela vai negociar em cima das alíquotas das dívidas dos estados. Né? Os estados alegam que hoje pagam tanto ao governo federal, né, sobre as dívidas pregressas anteriores, que não lhes permite maiores investimentos nos estados. É a famosa dívida interna. É a famosa dívida interna dos estados. Isso. Tem a dívida interna do governo federal, que é maior ainda. Claro que... Essa ele não paga. Essa ela não paga nunca. Não há reserva de FMI que pague isso tudo. Não é? Aliás, a redução dos impostos, a redução de juros, ajuda não é diminuir, ajuda não a volumar-se ainda mais. Aumentar no ritmo menor. O ritmo de aumento da dívida interna federal